As declarações do ministro de que as pessoas, quando chamam para a rua, para ir para o pau, ir para a rua quebrar tudo, elas não devem se assustar se alguém do outro lado falar de AI-5, geraram ruídos, né, Barão? Obviamente, essa palavra AI-5 gera arrepios, né, na maioria da população brasileira, e então geraram ruídos fortes e dúvidas sobre as intenções e as ideias do ministro sobre esse assunto. Eu conversei com interlocutores dele logo cedo, Barão, que dizem que ele pensa exatamente o contrário, que o ministro, ao falar isso, ele queria, na verdade, criticar o clima de beligerância no Brasil, que ele acredita que está sendo estimulado pela esquerda. Na fala dele aos jornalistas ontem em Washington, né, uma entrevista coletiva, ele fez críticas duras ao Lula, ao que ele considera um clima de beligerância no país, que estaria sempre, na visão dele, sendo estimulado pelo Lula, e concluiu que esse clima pode gerar falas radicais do outro lado. Há uma preocupação nesse momento, Barão, desses interlocutores do ministro da Economia, de esclarecer que em momento algum ele apoiou qualquer medida antidemocrática e que, pelo contrário, ele não queria sequer dar declarações polarizando com o Lula, respondendo ao Lula, porque ele diz que o Lula é um político que acaba de sair da cadeia, segundo ele pontuou nessa mesma conversa, e que ele é um economista, portanto que ele não queria sequer falar sobre isso, que ele não queria sequer polarizar ou entrar nesse tipo de discussão. O problema é que ele foi ali conversando com os jornalistas, foi dando essas declarações nessa coletiva em Washington. A temperatura já estava bem alta quando ele disse: não, isso aqui tudo é em off, isso daqui eu não estou conversando, isso aqui é o famoso off, em que você troca ideias com jornalistas, mas não quer dar declarações públicas sobre o assunto. Ou seja, ele não queria fazer essas afirmações publicamente sobre o Lula, nem dar pretexto para uma eventual resposta do ex-presidente. Mas a Enes é morta, né, Barão? Porque a transmissão já estava sendo feita pelas TVs para suas sedes, as agências de notícias instantâneas já estavam publicando tudo, e o ministro ficou ali nessa situação que você tentou me colocar aqui, Barão, tentando ali se justificar ou explicar melhor o que ele estava querendo dizer, já no fim da entrevista, já cansado, já num clima ruim. Então nós trazemos aqui, quer dizer, agora para o ouvinte da Band News FM, há essa preocupação, né, com o ruído gerado por essas declarações, e há uma preocupação de reafirmar os compromissos democráticos do ministro, de deixar claro que ele fazia críticas a tentativas de maior polarização no Brasil, de tentativas de tornar um clima beligerante, que era justamente o contrário do que estão entendendo, que ele fez apenas essa citação, mas que ele tem esse compromisso, como ele sempre repete, com uma democracia vibrante que funciona no Brasil há 30 anos, e que, portanto, o que ele está dizendo é exatamente o contrário, que é preciso acalmar os ânimos e seguir tocando o barco adiante, como diria o Boechat, sem dar microfone, voz para esses ruídos. Barão. É importante que o ministro faça isso mesmo, é importante que ele se manifeste de maneira clara, cristalina. Agora tem que tomar mais cuidado, ministro, né? Não dá para falar, falei em off, não era para divulgar, daí já foi, né? Tá no meio daquela confusão toda, sendo divulgado o que ele está falando ao vivo pelas redes sociais, pela internet, tudo sendo filmado hoje em dia. Não pode citar, não pode nem passar pela cabeça do ministro falar uma bobagem dessa. Mas enfim, já que falou, vai ter repercussão, já está tendo repercussão. É importante que hoje ele venha de forma cristalina, clara, se manifestar. Não dá para pensar, mas não dá para pensar mesmo em AI-5, nada disso não.